do propósito de Deus para o marido e propósito de Deus para a esposa. Nós respondermos ao supremo propósito, ao chamado, ao chamamento. Nós somos chamados para quê? Eu creio que ali começa. Muitas vezes nós começamos na periferia, questão de casais. Você ser mais compreensível com a sua esposa, a esposa mais compreensível com o seu marido, falar mais em amor, não falar gritado, não falar estúpido com a esposa, algumas coisas assim de tratamento. Nós não começamos aí, porque tudo tem que ser daqui. Se não tiver daqui, esses casais aí, eles vão de congresso em congresso, congresso em congresso, e não tem quebrantamento, arrependimento vindo da parte de Deus. A pessoa pode até chegar na seguinte conclusão: eu estou totalmente errado, eu vou voltar para casa, vou mudar a minha vida, tanto a esposa quanto o marido, vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou mudar. Está percebendo já de onde está saindo a fonte? Aí é tão diferente de vou colocar o meu pescoço na canga. Eu quero ser trabalhado. Eu quero ter relacionamento com o Senhor e aquilo que Ele é. E daí relacionarmos com a nossa família. Se não começar em Cristo e por Cristo e para a glória de Cristo, vai ser psicologia pura. E a psicologia, ela trabalha na alma, não trabalha na profundidade interior do homem. Só a palavra de Deus trabalha no interior do homem. Só a palavra de Deus. Ela vai naquilo que realmente somos, não na periferia. Espírito, alma e corpo. Começa no espírito. A intimidade com essa esposa com o Senhor. A esposa ter um altar diário diante do Senhor. O marido ter um altar, e altar fala de sacrifício. Altar fala de negue-se a si mesmo. Altar fala de adoração. Nós temos que começar no altar. Que nós estamos sendo tratados, temos aprendido e nós temos distribuído. Então vale a pena nós refletirmos sobre este ensino. Vai fazer toda a diferença na nossa vida. A nossa vida é vida de altar. Mas o sacrifício já foi feito. Mas temos que ir pelo sacrifício. Não nós, mas dele. Então nós precisamos conhecer ele. Conhecer a pessoa de Cristo. Relacionamento. Conhecer. Ter alegria dele, nele. Ter prazer. Tudo concorre para que a gente não tenha um altar. Você já viu alguma casa que tem um altar escondido lá e tem uma imagem? Você nunca viu? Tem casa que tem um altar lá. Tem uma imagem, lugar reservado. Para quê? Para a pessoa prostrar, adorar. Por que nós não temos um altar pessoal? Para nos relacionar com o Deus da nossa vida. O altar, aquele tempo, não importa o tempo. Interessante que nós tenhamos esse tempo. Ali vem palavra, ali vem você abrir a palavra, ali vem da palavra leva uma oração,
é uma busca de Deus, não das coisas de Deus. Não vamos estar diante de Deus trazendo uma sacola de necessidades nossas. Não funciona. Todos nós temos, mas a priori não vamos com a sacola de necessidades para ver se Deus vai tirando de lá, vai diminuindo. Não, vamos conhecer o Senhor, que este fardo vai ser tão mudado pelo relacionamento com a pessoa de Cristo. É vida de altar, como Abraão sempre teve vida de altar. A vida de altar de Abraão interrompeu quando ele foi para o Egito, onde Deus não mandou ir, e lá ele teve que mentir. É quando nós não temos vida de altar diante do Senhor, aí vai entrando carne. Ele mentiu, teve problemas danados lá no Egito, Deus não mandou ele para lá, mas ele foi. Depois, quando ele retornou aonde ele tinha parado, ele não avançou. Isso pode acontecer comigo e com você. Quem sabe uma hora a gente trabalha sobre esse assunto, a vida de altar de Abraão, para trazer para a nossa vida. Nós temos que ter a nossa vida de altar. Altar é quebrantamento, arrependimento, conhecimento de Deus, pela palavra. Nós não vamos ser conduzidos por outro meio. Alguém mandou, alguém está orientando a gente para fazer. Isso não funciona. Às vezes eu tento até fazer isso com vocês, mas não estou certo. Está errado, não funciona. Agora, pela palavra, sim, nós vamos ser conduzidos pela palavra, porque ela gera. As mensagens que a gente traz aqui, não é 5, 10 minutos de caçar assunto na internet, não, irmão. Horas e horas, tempo. Então valorize esse tempo que essa pessoa dedicou a sua vida para buscar para você, para ele ter para ele, porque não adianta, né? Se a gente não tiver para nós, se não causar um efeito em nós, a gente não vai passar sem experiência, e sem experiência significa somente letra, somente letra. Nós não queremos letra. Você quer só letra? Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,6: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O que é ministro? Nós precisamos aprender a palavra. O que é ministro? O ministério. O que é um ministério? O que o ministro nosso do país, ministro da fazenda, o que ele faz? Ele trabalha o assunto com relação à área dele, à pasta dele, e serve ao povo brasileiro. Não, vamos esquecer os desonestos, que servem a si mesmo, mas ele está ali para servir o povo brasileiro, naquela área. O que o ministro da palavra faz? Serve, servir. Você sabe o que é a palavra servir? No Novo Testamento, quando a Bíblia você fala um servo de Deus, servo, está servindo, sabe o que é? É como um serviço público, é um serviço público. O que é um funcionário da prefeitura faz na prefeitura? O que ele faz? Está servindo o povo. Vem pessoa, você não pode me ajudar nisso, não pode. Serviço público, ele está ali para quê? Para servir as pessoas. O que é um servo de Deus? É uma pessoa que está servindo as pessoas, a serviço daquele que o serviu um dia. Ele aprendeu o serviço daquele que o serviu para servir as outras pessoas. E o melhor serviço, serviçal, não tem nada de título bonito nisto. Ministro
aquele que serve uma causa e divide com outras pessoas. O mais honrado desses ministérios, desse serviço, é passar para as pessoas as verdades de Deus, porque estas verdades são eternas. A palavra de Deus, ela é eterna quando chega no coração da pessoa. Eu passei uma coisinha para vocês hoje, em 2 Coríntios 3, versículo 3, é dentro do assunto de Hebreus, porque Hebreus, ele enfatiza Hebreus 4,12, que é a palavra, toda a base é a palavra, é estudo, é estar junto, para ouvir, para querer viver, manifestar, ser alcançado. Quanto mais tempo a gente reunir diante da palavra e querer essa palavra, mais vamos refletir o efeito desta palavra na nossa vida. Vai ter reflexo do tratamento desta palavra, que nós sentamos e dizemos assim: esta palavra que vem de Deus, eu quero que misture com fé. Pode ela chegar maravilhosamente na nossa mente. Não tem mensagem como essa, não tem mensagem como essa, mas se aqui dentro não estiver disposto a receber o trabalho desta mensagem, nada vai acontecer de manifestação que deveria causar em nós, do efeito que essa palavra causa. Estou falando enrolado? A palavra causa um efeito, e esse efeito ele vai manifestar, mais cedo ou mais tarde. Até nos nossos erros causa um efeito. Qual é o efeito? Repreensão, correção, vai puxar nossa orelha, porque essa palavra foi misturada com fé. Nós recebemos de bom grado. Nós, com a nossa mente, dissemos: Pai, pode causar o efeito, nem que doa. Eu estou pronto a receber. Eu quero para a minha vida. Ela vai causar um efeito, e ela vai refletir de alguma forma, porque ela não volta para o Senhor de maneira nenhuma vazia. Isaías 55. Antes ela vai prosperar para aquilo que ela foi designada. Só que tem uma coisa, eu estou falando coisa que eu estou aprendendo e eu quero passar para vocês. A operação da palavra de Deus em mim e em você não é de modo compulsório. O que é de modo compulsório? Fala para mim. O que é uma coisa compulsória? Obrigada. É uma coisa na marra. Principalmente a nova criatura que tem o direito de escolher, porque ele tem uma vida de Cristo no seu interior, e ela pode dizer: eu não quero para a minha vida isso, não vai ser misturada. Foi o que aconteceu com o povo que saiu do Egito. Eles ouviram a orientação de Deus. Por que não prosperou? Porque não foi misturada com fé. A palavra é maravilhosa, a palavra veio de Deus, diretamente de Deus, ali diretamente de Moisés. Ali o instrumento de Deus era Moisés, aquilo que Moisés orientava, mas eles não receberam. Tinham tantas experiências com o Senhor, muitas maravilhas e milagres Deus operou no meio daquele povo, mas eles não quiseram que a palavra causasse efeito na vida deles. E quando a palavra de Deus não causa efeito
por minha causa, Deus não vai atropelar. Você vai ter que receber minha palavra, e eu vou operar, porque ela não vai voltar para mim vazia. Eu vou fazer prosperar a minha palavra no seu interior, você querendo ou não. Isso é compulsório. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Tem coisas que eu falo, eu creio e eu descanso, mas não sei explicar muito não. Eu não sei explicar muita coisa não. E muita coisa. Mas eu sei que é assim que funciona.